Ele é conhecido na mesa dos brasileiros, mas para os nutricionistas, ele é o vilão de qualquer dieta. Nas prateleiras, eles tomam uma sessão inteira e nas festas, seja ela qual for, ele sempre está presente. Em meio à variedade imensa de refrigerantes existentes no mercado, fica a pergunta: será que o refrigerante faz mesmo tanto mal à saúde assim? Nós fomos às ruas saber as dúvidas da população sobre a bebida. Doutora Aline, refrigerante engorda? Engorda. No caso, assim, o refrigerante, ele, dependendo do tipo de refrigerante que eu estiver consumindo, ele vai ter uma quantidade de caloria a mais. É justamente aí que entra a parte das classificações. No caso, o refrigerante tradicional, o light e o zero, mas que se ele engorda, ele engorda. Doutora Aline, qual a diferença do light, do diet e do zero? Em relação ao refrigerante tradicional. O refrigerante tradicional, ele vai ter uma quantidade de açúcar maior, sim. Ele vai ter um gosto mais agradável e ele é o mais preferido, no caso, pelas crianças. A quantidade calórica dele é maior, até porque ele vai ter uma concentração de açúcar maior, enfim. Refrigerante light. O termo light, ele está querendo dizer que naquela composição, algum componente não se apresenta. Ou um acidulante, ou um edulcorante, ou algum componente artificial que dê um gosto a mais, não vai apresentar naquela fórmula. Aí vai estar descrito no rótulo. Em relação ao refrigerante zero, acontece quando a quantidade de açúcar é diminuída. Então, ele diminui a quantidade de açúcar e, no caso, aumenta a quantidade de sódio. Então, o refrigerante zero, ele vai sim ter mais sódio do que o refrigerante tradicional. Qual o refrigerante indicado, o que faz menos mal para o hipertenso, para o diabético? Olha, gente, é bem difícil dizer para uma pessoa, mesmo ela tendo diabetes ou hipertensão, dizer nunca mais tome refrigerante. Até porque, se a pessoa é acostumada a fazer o uso desse produto, ela não vai seguir o que eu vou estar falando. Então, entre o tradicional, o light e o zero, eu aconselho que seja o light. Porque o light vai ter uma quantidade menor, no caso de açúcar, não por ser diet, mas vai ter de outros componentes. Até porque a forma light é quando há uma diminuição de algum componente, no caso de algum tipo de edulcorante, sódio, entre outros, no refrigerante. Ou seja, ele é o mais recomendado no meu caso. Doutora Aline, refrigerante faz mal ao dente? Os refrigerantes, eles contêm uma quantidade de corantes muito forte. No caso, eles têm sim uma predisposição a deixar os dentes das crianças, como dos de nós adultos, mais amarelados. Eles vão fazer com que haja um pouco de corrosão. No caso, se não houver uma escovação adequada, uma limpeza adequada, essa criança vai ter uma corrosão nos dentes. No caso, nos dentes e nos ossos, a gente tem uma concentração de cálcio. Então, para uma criança que está em fase de crescimento e de desenvolvimento, é bem nocivo. A nutricionista alerta que os refrigerantes com sabor de fruta são os que mais trazem prejuízos ao organismo. De acordo com muitos estudos, principalmente americano, é verdade. O que acontece? Ao utilizar um refrigerante em que eu vou, no caso, colocar o mesmo gosto ou tentar colocar um gosto igual ao da fruta, a indústria ela vai ter que usar alguns artifícios, como uma quantidade a mais de edulcorante, acidulantes, entre outros. E aí vai entrar alguns componentes que nós, no caso, consumidores, muitas vezes a gente não enxerga. E se você ainda tem dúvidas se deve ou não consumir refrigerante, você pode seguir o exemplo de Dona Tereza. Eu não tomo refrigerante faz 3 anos, a minha família duvidava que eu pudesse resistir, eu como pizza. Ontem mesmo eu saí com a família, tomo suco se tiver. Na casa não tendo suco, eu tomo só água e já me acostumei. Então, agora que as dúvidas estão esclarecidas, com um calorão desse que tá fazendo em São Luís, hein, Carol? Eu não resisti, vou tomar refrigerante. E aí, vai um golinho aí?